Olá, meu aluno, minha aluna de todo o Brasil. Vamos dar continuidade à análise das questões da ESAF. Vamos agora à questão de número 5. Eu quero que você acompanhe, por favor, a leitura e a análise. Vamos lá. Assinale a opção correta a respeito do uso das estruturas linguísticas do texto. Muito bem, eu quero que você entenda essa expressão. Estruturas linguísticas. A ideia é esta, olha. É tudo o que diz respeito à gramática. Com valor, esse é um detalhe, com valor discursivo. Aí eu quero que você entenda valor discursivo. Valor discursivo é uma espécie de impacto semântico das estruturas para a criação dos sentidos do texto. Beleza? Então, quando se fala em estruturas linguísticas, não é só o aspecto gramatical, mas é o aspecto gramatical nessa perspectiva. Beleza? Então, vamos analisar aqui os itens. O primeiro item, preservam-se a coerência e a correção gramatical do texto, conferindo-lhe mais formalidade ao substituir a expressão teve a ver por viu. Teve a ver por viu. Muito bem, a gente vai voltar à linha 3 do texto e analisar essa situação. Veja só, a queda do crescimento da economia teve a ver com 3 acontecimentos. A expressão teve a ver é traduzida da seguinte maneira: relaciona-se. Então, trocar essa expressão por viu, olha o que acontece para efeito de sentido. A queda do crescimento da economia viu com 3 acontecimentos. Quebra a estrutura gramatical e não tem sentido algum. Então, nesse momento, o que acontece? O item 5, letra A, eliminada. Ok? Esse tipo de questão aqui, da letra A, é para pegar o aluno que não tem preguiça de voltar ao texto. É para pegar o leitor que quer resolver as coisas com rapidez. Porque ele fica ligado aqui no tempo verbal. Teve. Beleza? Teve. Só que nessa construção, teve a ver é uma locução, uma expressão idiomática da língua portuguesa, que não tem necessariamente relação com o verbo ver e sua semântica. Beleza? Então, cuidado. A letra B. O uso de ainda, na linha 6, indica que a recuperação modesta tem expectativas de vir a melhorar. Muito bem. A palavra ainda, ela pode ser um advérbio, ela pode ser uma palavra denotativa, isso vai depender de como ela se comporta na frase, ok? E ela pode fazer parte de locuções conjuntivas. Pode inclusive ser empregada como preposição.
Então, é um excelente operador argumentativo a palavra ainda. Agora vejamos, aqui está sendo explorado o quê? O seu valor discursivo. Indica que a recuperação modesta tem expectativas de vir a melhorar. Então a gente tem que voltar ao texto, linha 6, e analisar. Veja só. Vamos ler a partir da linha 3. A situação nos Estados Unidos está mais positiva. Há otimismo no mercado norte-americano. As ações subiram e estão no pico pós-crise, mas ainda é uma recuperação modesta. Quando ele coloca esse mas, ele trabalha com um operador argumentativo que marca uma oposição de ideias. Então, aqui eu teria uma informação até aqui. E aqui eu tenho uma outra informação até aqui. E entre elas há uma relação de oposição marcada pela palavra mas. A informação anterior mostra uma série de efeitos positivos. E a informação posterior não é que mostra um efeito negativo. A palavra ainda marca que essa recuperação, que no princípio alguém poderia achar excelente, na verdade, ela pode vir a melhorar. Por quê? Porque a recuperação é modesta ainda. A recuperação é modesta ainda. Ok? Então, nesse sentido, o que acontece? Eu quero que você preste atenção no que foi dito na letra B. Olha, o uso de ainda indica que a recuperação modesta tem expectativa de vir a melhorar. Marque a letra B. Marque a letra B. Ok? Perfeita a explicação. Agora vamos para desencargo de consciência e analisar as outras opções. A letra C diz: a flexão de singular em A deve-se à concordância com otimismo. Vamos verificar. É pouco provável que isso seja verdade. Veja só. Vamos só a linha que eu não lembro aqui, linha 4. Olha. A situação nos Estados Unidos está mais positiva. Há otimismo no mercado norte-americano. O verbo haver, aqui, está sendo empregado com um sentido. Qual é o sentido? De existir. O verbo haver empregado com o sentido de existir, o que acontece com ele? É um verbo impessoal. E o que acontece em termos de concordância com o verbo impessoal? Fica obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Então não tem nada a ver a colocação feita aqui na letra C, confirmada a sua eliminação. Na letra D, o uso do tempo e modo verbais em serão. Qual é o tempo verbal utilizado em serão? Essa terminação aqui, para este verbo, verbo ser, me mostra que ele está no futuro do presente. E o futuro do presente pertence a que modo? Indicativo. Certo. Sugere hipótese. Informação que nem precisa você voltar. Por quê, Adeildo? Porque o modo verbal que sugere hipótese é o modo subjuntivo. Ok? O modo subjuntivo, não o modo indicativo. O modo indicativo sugere certeza. Beleza?
Sugere hipótese, possibilidade da declaração, incerteza de que isso venha a acontecer. Eliminada a letra D. E na letra E, o pronome isso retoma a ideia expressa por globalização financeira. Vamos verificar. Vejamos. Linha 13. Aliás, perdão, linha 16. Aqui está ele, o pronome. Isso. Aí a gente faz uma leitura a partir daqui da linha 14. Aliás, da linha 13. No fim do ano passado, o real chegou a acumular a maior valorização cambial desde o início da globalização financeira, ou seja, desde o fim dos anos de 1960. E isso tem um efeito, isso o quê? Tudo o que foi dito daqui da expressão no fim do ano passado até a expressão 1960. A palavra isso trabalha com essa forma de coesão. Coesão por substituição. Eu vou buscar uma expressão capaz de substituir uma frase inteira, um enunciado inteiro, para promover o processo de coesão. Beleza? Então, a retomada se dá de um fragmento de texto inteiro. E aqui está sendo dito que retoma apenas globalização financeira. Negativo. Aqui eu tenho um erro chamado de redução. Agora, convém abrir um slide aqui para lembrar dois pontos. O primeiro, os modos verbais fundamentalmente são três. O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Os tempos verbais também fundamentalmente são três. O presente, o pretérito, ou passado, e o futuro. Agora, esses tempos verbais têm desdobramentos porque eles acontecem tanto no modo indicativo quanto no modo subjuntivo. Então já há um desdobramento natural. Dentro do modo indicativo, o pretérito se subdivide em três categorias. Pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito e pretérito imperfeito. Também dentro do indicativo, o futuro se subdivide em duas categorias. Futuro do presente e futuro do pretérito. O que eu quero que você acompanhe comigo? Eu quero que você entenda aqui o valor discursivo. O valor discursivo dos modos e tempos verbais. Então, o indicativo, o que ele sugere? Traduz certeza. O subjuntivo traduz hipótese. O imperativo traduz pedido ou ordem.
Vai depender do quê? Do contexto. Nos tempos verbais, o presente, muito bem. O presente do indicativo vamos falar primeiro só sobre indicativo. O presente do indicativo traduz que a ação, aliás, vou tirar a palavra ação, a ideia ocorre no momento da fala. Como assim no momento da fala? Ora, imagine uma linha do tempo. Dividida entre o presente, o passado e o futuro. Agora entenda que o presente, esse passado e esse futuro não são os tempos verbais, mas o tempo propriamente dito. Então vamos colocar aqui com uma outra cor. Essa linha do tempo é o tempo propriamente dito. Pois bem, então aqui no tempo presente, quando você fala, nós, para efeito de reconhecimento do valor discursivo do verbo, chamamos isso aí de momento da fala, MF. Então, quando nós estudamos os tempos verbais, encontramos o presente, é o tempo verbal que revela que a ideia tratada, seja ela uma ação, um estado, um fenômeno da natureza, essa ideia ocorre exatamente em que momento do tempo propriamente dito? No momento da fala. Ok? Agora, quando a gente vai tratar do pretérito perfeito, no pretérito perfeito, a ideia ocorre num passado recente em relação a quê, pessoal? Já deduziu, né? Ao momento da fala. A partir de agora eu vou chamar o momento da fala de MF. Ao momento da fala. Beleza? Então seria aqui mais ou menos a ideia de pretérito perfeito. Aqui estaria a ideia de presente. Pois bem, e o pretérito mais que perfeito? O pretérito mais que perfeito, a ideia ocorre num passado distante em relação ao momento da fala. Então seria algo nessa linha do tempo associado a isso aqui. Pretérito mais que perfeito. Beleza? Aí vamos para o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito recebe esse nome por dois motivos. O perfeito e o mais que perfeito traduzem, isso é importante dizer, uma ação concluída. O imperfeito não traduz ação concluída. Outro detalhe,
O pretérito perfeito pode ser localizado na linha do tempo. O mais que perfeito também, ó. Agora, o pretérito imperfeito não dá para ser localizado na linha do tempo. Então, a ocorrência da ideia é incerta em relação ao momento da fala. Ela se dá no passado. Mas não se sabe se distante ou recente. Beleza? E como eu havia falado, ação inacabada. Agora, e o futuro? O futuro do presente? Então, como é que você localizaria isso na linha do tempo, Adeildo? Na linha do tempo? Olha. Pretérito imperfeito. Interrogação. Futuro do presente, Adeildo. Como é que é essa história? O futuro do presente, a ideia ocorrerá após o momento da fala. Só isso. Então, a ideia de futuro do presente está associada ao momento da fala. Então, enquanto a pessoa está aqui no momento da fala, ela diz algo e o verbo que constitui aquilo que ela diz apontará para uma coisa que acontecerá no futuro do presente. A linha do tempo do indicativo, a princípio, morre aí. Adeildo, e o futuro do pretérito? Pois é, o futuro do pretérito. O futuro do pretérito diz o seguinte: a ideia ocorreria associada associada a um passado hipotético. Então veja só, preste atenção. Entenda como eu vou traduzir essa ideia. Aqui eu teria um futuro do pretérito. Mas como esse futuro do pretérito está associado não ao momento da fala, mas a um passado, então, não ao presente, perdão, do momento da fala, mas a um passado, e não é um passado do indicativo, por quê? Porque é um passado hipotético. Esse passado hipotético pertence a quê? A uma outra linha do tempo. Que também possui um presente também possui um futuro e também possui um passado.
pretérito. Agora, é hipotético. Então, se é hipotético, eu saio do indicativo e vou para o subjuntivo. Então, no momento da fala, o presente do subjuntivo, o que ele traduz? Ele traduz um desejo. No momento da fala, o pretérito imperfeito do subjuntivo, o que ele traduz? Traduz uma possibilidade de passado. E o futuro? O que ele traduz? Traduz uma possibilidade de futuro. Veja, quando eu vir a Recife, eu não estou afirmando categoricamente que eu virei. Quando eu digo virei a Recife, opa, mudei a percepção de futuro. A ação acontecerá. Beleza? Então, vamos voltar aqui para o futuro do pretérito. Esse futuro do pretérito, ele traduz, por um lado, uma certeza. Por quê? Porque ele pertence ao modo indicativo. Agora, essa certeza está vinculada a uma hipótese, porque ele é o futuro do pretérito, mas não é do pretérito, de nenhum pretérito do indicativo, e sim ao pretérito do subjuntivo. Então, o discurso geral de uma frase que tenha o futuro do pretérito presente, o discurso geral é hipotético. Agora, só ele traduziria a ideia de que, se aquele passado tivesse acontecido, certamente esta ideia de futuro ocorreria. Então, isso eu posso mostrar, por exemplo, numa frase bem simples. Olha só. Se eu estudasse mais, teria passado em primeiro lugar. Então, veja só, é certo que eu teria passado em primeiro lugar. Então, isso é certo. Porém, dependendo de se eu tivesse estudado mais. Então, essa informação inteira, ela inteira tem um valor semântico hipotético. Agora, só esse pedacinho o que ele traduz? Ele traduz uma certeza. Beleza? Tudo bem? Então, feito esse apanhado geral sobre valor discursivo dos tempos e modos verbais, você já tem uma visão mais clara para tratar de questões como esta que nós acabamos de analisar. Ok? Principalmente questões relacionadas a essa letra D de dado, ok? Que reclama o valor discursivo de modos e tempos verbais. Beleza?
Muito bem, paramos aí nesse ponto. Próxima aula daremos continuidade com mais informações sobre a maneira como a ESAF trabalha a sua prova de língua portuguesa. Aquele abraço e até lá.